E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece de sempre, né, irmão? Deixa o seu like aí, se você não for inscrito no canal, se inscreve. Deixa eu te dar um salve, ontem teve resenha de pai e filho, então se você não assistiu, corre lá pra assistir, tá ligado? O Kaique já tá subindo uns cortes aqui e tal. Mas é sempre importante aí que você fortaleça no like, estamos chegando já, mano, falta pouquinho, acho que já até bateu 70 mil inscritos, então salve pra todo mundo que tá chegando aí. Bom, o Kaique mandou um corte aqui pra mim, mano, que eu vou te falar, eu achei muito louco, tá ligado? Eu gosto de reagir a uns cortes que a gente consegue agregar alguma coisa, tá ligado? Mas eu vou ser bem sincero com vocês, mano. Acho difícil, tá ligado? Eu consegui agregar alguma coisa pra esse corte aqui. É um corte lá do Ironberg, né, que ele faz com o Renato Cariani, mano. Pega a visão dos bagulho que o Muzi vai falar aqui. Vamos tentar, sei lá, né, mano, achar alguma coisa aqui que eu possa acrescentar, mas, meu, papo de homem é outros 500, tá ligado? Papo de homem é outros 500, né, mano? Então, deixa eu só deixar aqui no jeito aqui, ó. Se liga, velho, que muito louco aqui o que ele vai falar. A galera mais velha com certeza vai se identificar. Talvez os jovens se identifiquem um pouco também, mas eu acho que isso aqui vai pegar mais a galera mais velha, ó. Pega a visão aí, ó. Eu te falo uma coisa que é muito interessante quando a gente olha isso. A gente tem que entender o que era uma geração. Por exemplo, eu e você, nós fomos crianças numa geração onde uma geração durava 25 a 30 anos. Ou seja, nós, eu e você, com 10 anos, a gente sentia a diferença do peso mais do que os nossos pais, né? Dos nossos tios mais velhos. Era o cara de 43, né, de 40 anos que tinha essa diferença da gente. Aquele tio chato, né? Nosso pai, sei lá, tinha 30, 35, né? E aquele tio chato. Mano, na hora que ele falou isso, me peguei pensando o seguinte, cara, eu não tenho um tio jovem, tá ligado? Não, tirando uma tia que eu tenho que é mais nova que eu, mas essa não conta porque foi numa fase do meu avô, tal, tá ligado? A Tuane, aí não conta, mas tio jovem, sabe? Aquele tio que, tipo, sei lá, tem só 10 anos a mais que você, entendeu? Tô lá, moleque, ai, eu não gosto do meu tio. Não, vamos lá na casa do seu tio. Ah, puta que saco, aquele nosso tio de novo. Né? Então, essa diferença, quando a gente falava choque de geração, não era só uma questão de pensamento, era uma aparência. Por que hoje é mais difícil? Porque hoje estima-se que uma geração, Renato, ela tem virado, por causa da velocidade de informação, e esse é um dos grandes responsáveis, a cada 7 anos. Nossa. Isso quer dizer que, por exemplo, já existe um choque de geração na minha casa. A Clara com 12 e a Duda com 18. Olha só. Que louco, cara. E a gente tem... E por que tá tão ruim, tá tão confuso e tem tanta violência no sentido de agressão? Porque, veja só, vamos pegar a partir da geração da Clara, tá? Da molecadinha que usa... que tem acesso digital. Clara tem 11 anos, tem um telefone e acesso digital. Voando e sabe mexer mais que eu. 11. Beleza. Qual é a próxima geração? 18. E a próxima? 25. 3 gerações em 15 anos. E a próxima? 32. Nossa. Não, a gente tem 5 gerações. A minha e a sua, a galera de 39, a galera de 32, a galera de 25, a galera de 18 e a galera de 11. Uhum. Tentando coexistir num mesmo espaço com valores, pensamentos, raciocínios diferentes entre eles. Experiências diferentes. Então, o que acontece? A gente tem essa falsa ideia que, entre aspas, a geração do mimimi é atual. Não, não. Ela já foi. A gente já tem 2 gerações que já estão contestando isso e já estão fazendo diferente. Eu vou te dar um exemplo da Maria Clara. 5 horas da manhã eu acordo um dia, Maria Clara está acordada estudando matemática. Porque ela tem dificuldade em matemática e meu pai dá aula de matemática para ela. O que você está fazendo aí? Ela falou assim, papai, quando eu acordo mais cedo, além de eu ir mais acordada para aula e não sentir sono, eu já estudei, então eu consigo entender melhor o que a professora fala. Aí você pensa o quanto a filha do Muzi é nerd. Não, nerd é diferente. Nerd era o que eu era. O quanto a filha do Muzi é CDF. Na minha época a gente tinha esse nome. Nerd era uma coisa e CDF era outra. O quanto ela é CDF. Porque se ela vai mal em matemática, como é que tá indo os alunos dessa classe dela, velho? Porque a bicha acorda às 5 horas da manhã sozinha. Não é o Muzi que mandou ela acordar às 5 horas da manhã. Fala. Muzi, você me arrepiou. Eu não ensinei isso pra Clara, velho. Mas eu vou me arrepiar, sabe por quê? O meu filho vai fazer 10 anos agora e eu me surpreendi essa semana com ele. Ele chamando a atenção da Tati por uma questão de matemática.
falou assim, mamãe, eu tenho reforço de matemática às 11, porque ela ia no médico, mas eu tenho reforço de matemática às 11. Aí ela falou assim, então filho, mas a gente não tem, então passa pras 9. Ele tava preocupado com a coisa. Puta, me arrepiou igualzinho, cara. Ele falou, não, passa pras 9 porque eu preciso ir bem em matemática. Essa geração é uma Já é geração diferente de uma baita de uma responsabilidade. Caraca, velho. Então, assim, o que eu acho? Eu acho que, bom, tem aquela velha... Jamal teria esquecido a consulta e a aula, se ele estivesse fazendo aula de reforço de matemática. Ele teria esquecido os dois. Todo santo dia, termina a minha live aqui da tarde e eu tenho que falar assim, ei, Jamal, estudou o quê? Tá ligado? E bate aqui comigo que você estudou, me ensina. Vamos aprender junto aqui e tal. E eu olhando aqui e eu fazendo a live aqui no estúdio, e de lá de dentro eu só ouvindo o teclado dele. Tac, 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 tac. Eu falo, nem fudendo esse moleque tá estudando, mano. Já a Lana já é totalmente o contrário, mano. A Lana, todo dia a gente vai eu levo ela pra escola, e todo dia a gente vai brincando de inglês, que eu falo que é brincar de inglês. Aí, agora eu já tô ensinando ela a formar frase. Primeiro eu ensinei coisas. Celular, borboleta, cachorro, gato, homem, mulher, entendeu? Aí depois, agora eu tô começando a ensinar ela a montar frases, tá ligado? Já ensinando o verbo, sempre na primeira pessoa. É totalmente diferente, velho. A máxima, né? Tempos fáceis produzem homens fracos, homens fracos produzem tempos difíceis produzem homens fortes produzem tempos fáceis. Mas hoje em dia essa máxima não funciona com a geração tão rápida. Existe isso, né? E cada geração, ela tem um desafio, né? Pega, por exemplo, vamos falar da Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Em que contexto existe a história da Primeira e Segunda Guerra Mundial? As pessoas queriam uma Segunda Guerra Mundial. É horrível falar isso, porque guerra é errado. Mas quando você pensa que, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial ela foi contada como um desafio de honra, como um desafio de tenacidade, né, como uma prova de valor humano, né, o que aconteceu com a geração logo depois? Falou, pera lá, eu também preciso de uma prova de honra e tenacidade. Quanto tempo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? 30 anos. Uma geração. Teve a Segunda Guerra Mundial. E aí o planeta foi devastado. Aí o pessoal falou, opa, pera lá. Exageramos. Então guerra não é um negócio tão bacana. Não é uma aventura. A pessoa morre. Né? Por quê? Porque morreu muito mais gente. Porque você tinha maneiras muito mais eficientes de matar. Então às vezes não tinha combate. Tinha morte. Né? A pessoa se colocava à frente de uma máquina de matar, morria. Não dava acabou. tempo de ter a função de soberania. Exatamente. Não, e era 1 contra 1 versus na Segunda Guerra bomba atômica. Exato. Era outro papo. Você não conseguia se crescer, não tinha nada pro ego. Acabou. Opa, essa brincadeira tá tem ficando papo. pesada. E aí tiveram algumas outras guerras de cunho político. Então, Guerra da Coreia, Vietnã. Revolução Francesa. Muito antes a Revolução Francesa, mas por exemplo, logo depois da Segunda Guerra, a gente teve exatamente que foram o quê? Foram as guerras políticas criadas por presidentes porque eles precisavam de uma guerra, e isso o próprio Reagan falava, né? Todo presidente precisa de uma guerra para se estabelecer nos Estados Unidos. Pior que... Bush pai e Bush filho. O Bush pai e o Bush filho tiveram a guerra, né? O Bush filho foi a Guerra do Golfo, né? Sim. E aí, isso daí parece que acalmou com o Obama, mas mesmo assim ainda teve um estresse no Oriente Médio, né? E a época do Trump foi a época que ele começou a dissuadir conflito, porque ele entendeu o quê? Que, cara, custa caro. Guerra é gasto de dinheiro. Não é, o que eu vou fazer com o território destruído? Eu vou ter que ajudar a reconstruir. Pega a Segunda Guerra Mundial de novo. Alemanha. Quem que financiou a construção da Alemanha de novo? Foi os Estados Unidos, cara. Quer dizer, é uma burrice. Você vai lá, mata todo mundo, destrói o negócio, aí você paga pro cara consertar. Né? Tô com raiva do meu vizinho que me xingou. Eu vou lá, destruo a casa dele, ele me processa, eu pago a construção e ainda dou uma grana para ele. Sabe? Guerra é uma burrice, na verdade. Né? Então, o que acontece? Né? O que a gente observa nessas situações? Cada geração tem engraçado que, tipo assim, hoje em dia a guerra é muito mais fácil dela acontecer sem dar um tiro. Tipo assim, uma nação consegue ferrar a outra, às vezes, sem dar um tiro, com sanção, com a própria guerra cibernética. Os últimos 2 anos mostraram bem isso. Quem foi a nação campeã do mundo, né? Desafios. E a nossa geração que começou a conhecer o que era o desafio digital, cara, vai ver como é que é a nossa postura no digital. A gente tem uma postura forte.
Por quê? Porque a gente ainda acha que a gente está falando para duas pessoas, que é essa. Eu acho que eu estou conversando só com vocês. Tem milhares de pessoas assistindo o nosso papo de bar. Né? E a Roberta vira pela terceira vez. A Roberta vira e fala para mim: cara, tem gente assistindo. Cuidado com o que você fala. Não pode falar as coisas assim do jeito que você fala. E assim, a gente é muito duro. A geração que vem logo depois, que é o que é chamado do mimimi, né? Por que é chamado mimimi? Porque eles cuidam da oratória. Então eles querem o quê? Eles notam que assim, precisa existir um senso estético, né? Dentro daquilo que a gente fala, do jeito que a gente fala. Exagerado. A geração que vem depois, ela fala assim, precisa existir senso estético, mas você não pode ser um bundão. E a que vem depois, a dos 11 anos, fala assim, precisa um senso estético, você não pode ser um bundão, só que você também, né, tem que ter uma atividade geral, você não pode ser só aquilo. Cara, eu vejo, às vezes, a Clara... ainda não chegou, mano. Eu acho que essa geração ainda não chegou, tá ligado? A gente ainda tá em formação quanto a isso ainda, mas puta corte foda, mano. Nem tem muito o que eu falar aqui, exatamente o que o Muzi tá falando. Entendeu? Esse choque de gerações. Eu vivo esse choque de gerações dentro da minha casa. Pra mim é mais fácil por causa que eu já lido com a internet há muito tempo. Então, tipo assim, eu tô sempre aprendendo, sempre, tá ligado? Sempre me especializando e tal. Então eu não sinto tanto esse choque. Então, por exemplo, eu consigo fazer a live aqui e entender, cara, tem 5, 6 mil pessoas que estão me assistindo, tem 300 no caso do Eu Sou Seu Pai. Você tem que tomar no meu caso é mais um lance de palavrão e tal, porque agora eu tenho uma nova virada de chave, que é a virada tipo assim, negão, você tá sendo assistido, o que eu ouço muito, negão, diminui o palavrão porque você tá no meu consultório, na TV do meu consultório, diminui o palavrão que está na TV do meu bar, diminui o palavrão que está na TV da minha casa, eu tô com a minha mãe do lado, não dá pra você falar uns bagulho que você fala de vez em quando, então eu tô passando por uma nova virada de chave, tá ligado? É isso, diz aí nos comentários o que você achou desse corte aí, do caralho, velho, Muzi sempre dando aula. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, é nóis.